você? Já prepararam o cantinho do estudo? Ó, tia já colocou a fardinha. Preparem aí o livro de matemática, o nosso livro 1, estojo completo, a agenda e a garrafa com água. A minha tá aqui, ó. Vamos lá? Organizem aí o cantinho, um cantinho silencioso, para que nós pudermos hoje, vamos revisar. Gente, peguem aí o livro 1, não é? Nós vamos revisar hoje o capítulo 2. Tia vai revisar um pouquinho sobre ordens, sobre classe, o valor posicional e a minha decomposição de um número, para que vocês possam, né, responder às atividades que tia propôs para casa, né? É uma revisão que hoje vamos finalizar o capítulo 2, ok? Se liga aí com tia. Prepararam o cantinho? Vamos lá. No nosso capítulo 2, revisando o que nós vimos durante, né, este capítulo, falamos em ordem, não é? O que é a ordem de um número? Ordem quer dizer posição, lugar que o número ocupa, tá? Lembram que tia disse, eu tenho um número aqui, ó, 1759. Para eu fazer a leitura desse número, eu começo o quê? Representando as ordens da minha direita para a esquerda. Então, se a ordem é posição, eu vou começar. Minha primeira ordem, aqui. A minha segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Então, no número 1759, eu tenho 4 ordens. Olha só. Muito bem. As ordens são contadas da minha direita para a esquerda, de trás para frente, não é? Agora eu tenho, ó, vê só, 206.148. Então, eu vou começar o quê? Minha primeira ordem, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Então, nesse número possui quantas? 6. Esse número possui 6 ordens. Muito bem. Relembraram? Muito bom. Agora vamos ver classe, né? Na classe de um número, eu falei para vocês, eu tenho o número 1967. Para separar, não é, as classes de um número, a cada 3 números é formada uma classe. Então, eu tenho aqui, ó, novamente, ó, a unidade, a minha dezena, a minha centena e a minha unidade de milhar. Então, se eu disse que a cada 3 números formam uma classe, então eu tenho aqui, ó, unidade, dezena e centena simples. Então, aqui eu tenho a minha primeira classe, não é isso? Eu vou separar, ó. A cada 3 algarismos é formada uma classe. Então, eu tenho aqui, ó, a minha primeira classe, que é a classe de quê? Primeira classe. Que é a classe das unidades simples. Ô tia, só que eu tenho uma quarta ordem, né, que é o algarismo da unidade de milhar, que é o 1. Gente, ele já pertence à minha, o quê? Segunda classe. Olha só. Eu disse a vocês que a cada 3 algarismos é formada uma classe. Então, se eu tenho uma quarta ordem, que é a quarta, a quinta e a sexta, nós vamos ver agora. Ordem, ele já pertence à minha segunda classe, que é a classe da milhar. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Então, eu tenho, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar,
dezena de milhar e centena de milhar. Olha só, a cada 3 algarismos é formada uma classe. Unidade, dezena, centena, simples. Então, aqui eu tenho a minha primeira classe. A classe de quê? Turminha? Lembraram? Primeira classe das unidades simples. Muito bem, acertaram. Agora eu tenho minha unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ela pertence a minha o quê? A minha segunda classe. Que é a classe de quê? Da milhar. Muito bem. Vamos agora. Vamos lembrar um pouco sobre o valor posicional. Lembram que te explicou isso aqui? O valor posicional. O que quer dizer? É o valor que o algarismo assume dentro do número. Então, de acordo com a posição onde ele está, ele vai ocupar um valor, certo? Vamos ver. Eu tenho agora 396. Então, eu tenho 3. Qual é o valor que ele vai assumir? Eu tenho o quê? O 6, ele vai valer o quê? 6 unidades mesmo, não é isso? 6 unidades. Eu tenho 9 dezenas, ela vai valer quanto? 90. Muito bem. Agora eu tenho 3 centenas. Muito bem. 300. Então, isso é o valor posicional. O valor, não é, que o algarismo vai assumir dentro do número. Olha só. Deixa eu dar outro exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, 1000, vou colocar outra aqui. Se eu tivesse o número 1537. Vamos lá? Olha só. Então, o algarismo, eu tenho 1537. Eu tenho o quê? Aqui é a unidade, aqui é a dezena, a centena simples, minha primeira classe. E aqui eu tenho o quê? Uma unidade de milhar. Já pertence à minha segunda classe. Se eu perguntasse quantas ordens? Primeira, segunda, terceira, quarta. Muito bom. Aí, ó. Quanto aqui vale? Eu tenho o quê? 7 unidades, não é? Quantas dezenas? 3 dezenas, que representa 30. 5 centenas, que valem 500. E aqui eu tenho uma unidade de milhar, que vale 1000. Então, aqui é o meu valor posicional, dependendo da posição onde ele está. Se te mostrasse, por exemplo, o número, olha só, se eu mostrasse 242, por exemplo, no valor posicional, eu tenho unidade, dezena, centena. Olha só, quanto valeria o 2 aqui? Seria 2 unidades, não é isso? 4 dezenas, 40. E esse 2 centenas? 200, muito bem. Viu que eu tenho números aqui, ó. 2, né? 2 unidades e eu tenho 2 centenas. Mas viu que o valor do algarismo dependeu da posição onde ele está? Exatamente, ó. Eu tenho 242. 2 unidades, que equivale a 2. 4 dezenas, que equivale a 40. E 2 centenas, que equivale a 200. Agora vamos ver a decomposição de um número. Fácil. Quando eu quiser decompor um número, faça a leitura. Ó, muito fácil. Então, peguei o mesmo exemplo, ó, 396. São o quê? Unidade, dezena, centena. Quanto é que vale 3 centenas na minha decomposição? 300 mais
9 dezenas, 90. Mais 6 unidades, que é 6 mesmo. Então, ó, a minha decomposição, 300 mais 90 mais 6 é igual a quanto? 396. Isso é a minha decomposição do número. Letra B, vamos decompor. 9.865. Só eu fazer a leitura, fica bem mais fácil. Ó, quanto é que vale? 9.000, que é 9 unidades de milhar, mais 8 centenas, 800, mais 6 dezenas, 60, mais 5 unidades. Então, 9.000, olha só, mais 800, mais 60, mais 5, resultou em quanto? 9.865. E aí, gostaram da revisão? Vamos agora resolver os exercícios, né? As atividades propostas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olá, meus amores. Peguem aí o livro na página 66 e vamos continuar a revisão, né? Nós iremos revisar agora os quadros, ó. Quadros de valores, lá na página 66. E eu fiz aqui o quadro do algarismo e o quadro total. Vejam só, trabalhando esses dois quadros, para que vocês possam responder a revisão da página 66. Vamos acompanhar? Olha só, quando eu peço o quadro de algarismo, né, eu quero saber em que casa cada número se encontra, ou seja, em que casa ele está. Qual número? Eu tenho um número aqui, ó, 1952. Eu quero saber quantas unidades, que número vai ficar na casinha da dezena, na casinha da centena, na casinha da unidade de milhar e o número que vai ficar na dezena de milhar. Então, algarismo, qual é o número, em que casa cada número ele vai ocupar, em que casa ele está. Então, eu tenho 1952. Quantas unidades eu tenho aqui? Numeral 2. Quantas dezenas eu tenho aqui? 5. Quantas centenas? 9. E quantas unidades de milhar? 1. Então, eu tenho o número 1952. Agora, eu tenho o número 3462. Qual é o número que está ocupando a unidade? 2, não é? Qual é o número que está ocupando a dezena? 6. Qual é o número que está ocupando a centena? 4. E qual é o número da unidade de milhar? 3. Muito bem, 3.462. Muito bom. Agora eu tenho o número 13.706. Qual é o número que está ocupando a unidade? É o número 6. A minha dezena? 0. A minha centena? 7. A minha unidade de milhar? 3. E a minha dezena de milhar? 13.706. Vamos preencher, acompanha comigo aí, o quadro do total. O quadro do total quer dizer o quê? Quantidade, certo? Nós vamos ver a quantidade daquele número. Quantas unidades? Quando eu lembro unidade, eu vou querer o quê? O número total, o número inteiro. Estão lembrados disso? Se eu perguntar quantas unidades? Quantas unidades? Quantas dezenas? Quantas centenas? Quantas unidades de milhar? E assim sucessivamente. Estão lembrados? Olha só. Eu tenho o número 1952. Se eu perguntar a minha unidade, eu quero saber ele
todo, ou seja, um número inteiro. Então, quantas unidades eu tenho? Eu tenho, se eu disse que a unidade é o número total, o número todo, inteiro, então vão ser o quê? 1952 unidades. Não é assim? Aí uma dica, ó, veja se você lembra que te explicou na sala. Presta atenção. Tia, como é que eu faço para descobrir o meu restante? Quantas dezenas, quantas centenas, quantas unidades de milhar, quantas dezenas de milhar? Vou dizer uma coisa bem interessante para vocês lembrarem. Nós iremos cortar de trás, né, daqui, de trás para frente, cortando de um em um algarismo. Olha como é fácil. Vamos lembrar? Então, eu tenho aqui, ó. Eu quero saber agora quantas dezenas. Então, aqui, ó. Eu vou cortando de trás para frente. Se eu cortei aqui, quanto ficou? Qual foi o número que restou? 195. 195. Então, é a minha 195. 195 dezenas. Não é fácil. Eu vou cortando, tirando de um em um número, cortando de trás para frente. Olha só que legal. Lembraram? Agora eu quero saber quantas centenas. Quantas centenas eu tenho? Então eu vou cortar aqui, ó. Qual foi o número que sobrou? 9. Então serão o quê? 19. 19 centenas. Olha só, agora eu quero saber quantas unidades de milhar. Eu vou lá, ó, tirando. Tirei o que tal? Todos os números que estão aqui. Ficou o quê? Quantas unidades? Uma unidade de milhar. Então, aqui eu trabalhei o quadro do total, tá bom? Vamos ver o outro. Eu tenho 3.462. Eu pergunto qual é o meu total. O meu total é o quê que eu disse? O número inteiro. Eu quero o número inteiro. Então, eu tenho quanto? 3.462 unidades. Vamos tirar agora. Tia, como é que eu faço para saber o restante? Qual foi a dica? Eu vou tirando de um em um número, cortando de quê? De trás para frente. Agora eu quero saber a minha dezena. Só é cobrir lá. Qual é a minha dezena? Quanto sobrou lá? Sobrou quanto? 3, 4 e 6. Coloca aqui as dezenas. 346. Só recortando. Aí agora, eu quero saber quantas centenas, ó. E aí, quantas centenas? Vou cortar lá, ó. Quantas centenas eu tenho? 3 e 4, ou seja, 34 centenas. E agora eu quero saber a minha o quê? A minha unidade de milhar. Eu vou cobrir o restante aqui. Quantas unidades de milhar sobraram? Quantos ficaram? 3, não é? Ó, unidades de milhar. Agora, no número 13.706, eu quero saber no meu quadro do total quantas unidades. Que foi que eu disse? As unidades é o número quê? Inteiro, ou seja, ele todo. Quantas? Quando eu falar em quantidade, certo? É o número daquele número. Então, eu tenho o quê? 13.706 unidades. Agora eu quero saber qual é a minha dezena. O que é que eu vou fazer na minha dezena? Olha só. Só é cobrir aqui. Quando foi que sobrou? Ó, 1, o 3, o 7 e o 0. Quando eu vou colocar lá? Olha só. 1.370. Vou tirando de um em um número, cortando de trás para frente. Agora eu quero saber quantas centenas. Eu vou lá. Qual vai ser a minha centena? Agora, olha só. Vou cobrir aqui. Quantas centenas ficou? 137. 137. Aí agora eu vou querer saber quantas unidades de milhar. E aí, quantas unidades de milhar? Olha só. Só eu cobrir aqui. Vou cobrir aqui. Quantas ficaram? 13. Muito bem. 13 unidades
de milhar. E quantas dezenas de milhar? Vou cobrir aqui, ó. Olha só. Vou cobrir. Quantas unidades de milhar? Uma. Muito bem. Então, aqui completamos, tá aí no livro de vocês. Peguem aí na página 66, o quadro, né, de algarismo e o quadro do total, que significa o quê? O quadro quantidade. Muito bem. Espero que tenham gostado, não é? Olha só, na página 66, vocês irão completar os quadros de algarismo e o quadro do total. Depois vocês vão responder, ó. Agora organize a composição e a decomposição dos números. 1952. Ele pergunta, qual é o algarismo da dezena? Se ele pergunta algarismo, eu vou o quê? Observar o quadro de algarismo. Qual é o algarismo da dezena? Qual é? O 5. Olha aqui, da dezena. Se falar algarismo, eu olho no quadro de algarismo. Aí ele pergunta, a quantas dezenas? Você é a quantas? Quantidade. O que foi que tia disse? Eu vou observar o quadro do total. Quantas dezenas ele tem? Olha aqui. 195. Todas as vezes que ele falar em quantidade, que ele falar em total, eu vou para o quadro do total. 195. Na letrinha ainda, na letra A. A quantas centenas? Olha só, quadro total. A quantas? Quantidade. No quadrinho das centenas, a 19. Responda aí comigo. Qual é o valor posicional do algarismo 9? O 9 vai valer quanto aqui? Qual é o valor posicional? O valor o quê? O valor que o número ocupa, dependendo da sua ordem. Eu tenho 9 centenas, então vai valer 900. Muito bem, acertaram. Aí, continuando, você vai completar a letra B sobre o número 3.462. Aí ele pergunta, qual é o algarismo da unidade? Ele falou o quê? Algarismo. Então, é o quadro do algarismo. Olha só. Da unidade 2. Aí ele pergunta, quantas unidades ele possui? Quantas unidades eu vou para onde? Quantas? Quantidade. O quadro do total. Quantas unidades ele possui? 3.462 unidades. Muito bem. Quantas dezenas há? Quantas são as dezenas que nós vimos? 346. Ó. Quantas? Quantidade. Aí, quantas centenas? 34. E quantas unidades de milhar? 3. Pronto, irão responder, não é bem direitinho a página 66. Na página 67, a terceira questão, vocês irão responder, efetuar as continhas, não é? Aquelas que você consegue resolver na mente, não precisa montar o cálculo. Tem aqui, ó, um quadradinho, né, para que vocês montem, efetuem essas contas, ó. Tem a continha 3.000 menos 999. O que você conseguir resolver mentalmente, não precisa você deixar o cálculo aqui. Aquelas que você não conseguir, você arma e efetue aqui, tá bom? Tem aí continhas de adição, que foi o que nós trabalhamos nas operações, e de subtração. Muito bom? Depois irão responder em casa 66, 67, a página 68, que é onde trabalhamos, ó, quarta questão. Aplique a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Comutativa é a propriedade em que eu vou o quê? Trocar a ordem das minhas parcelas. E a associativa, eu vou utilizar os parênteses. Lembrando que eu vou associar de duas em duas parcelas para facilitar. Na quinta questão, ele pede para você usar uma calculadora, não é? Transformar o número 29.028 fazendo duas subtrações, não é? E explicar como você fez usando a calculadora, tá? Pede aí ajuda, ó, a mamãe. Na sexta questão, você vai observar o quadro, né? Quadro de ordens e classes, que tia revisou com vocês, não foi? E depois, escrever por extenso os números na letra A,
9.583. Tem os números no quadro, olha, os números que estão no quadro de ordens, né, e classe. Você vai, na letra A, escrever por extenso, né, como se lê, com palavras. Na letrinha B, você vai responder sobre este número, 87.057, quantas unidades? Quantas unidades foi? Unidade é o número total, ele inteiro. Então, eu tenho 87.057 unidades, ok? Depois, quantas centenas e quantas unidades de milhar? Na página 69, a 7ª questão, Chico trabalha em uma loja de tintas. Ele gosta de organizar os tubos de tintas em caixas, separando-os em cores. Na letra A, faça os cálculos para saber quantas caixas ele precisa para guardar os tubos de tintas e complete a tabela. Gente, aqui não tem espaço, né? Não deixou nenhum espaço. Então, vocês podem efetuar os cálculos no caderno de matemática, né? Resolve e coloca aqui a resposta, o total, tá bom? Tem aí, ó. Na letra B, se os tubos de tinta branca fossem guardados em caixas de 1.000 unidades, quantas caixas seriam necessárias para um total de 12.000 tubos, né? Aí você vai fazer a divisão de 12.000 dividido por 1.000, facílimo, né? Façam as divisões, façam os cálculos no caderno de matemática, bem capricho, viu? Bem bonito. E na 8ª questão, você vai observar uma sequência de figuras. Desenhar depois, ó, na figura 1, você vai observar uma sequência, ó. Figura 1, figura 2, figura 3. Você vai desenhar a figura 4 e a figura 5, né? Gente, finalizamos aqui o capítulo 2, né? Então, eu quero que vocês respondam a atividade bem direitinho. E na próxima aula, a tia vai tirar as dúvidas com vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula de matemática.